Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos implorar pela Tua misericórdia. O nosso pedido, Senhor, é que nesses próximos minutos aqui, juntos com a Tua palavra aberta, o Senhor use Mateus 8, de 1 a 22, para aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé no Teu poder e aumentar a nossa fé na Tua compaixão. Senhor, nos ajuda a seguir ao Teu Filho amado, nosso Rei Jesus, mesmo que isso implique em grande sofrimento e dor. Que o desejo de andar perto dEle seja maior do que qualquer outro desejo do nosso coração, Senhor. Espírito Santo bendito, purifica o Teu povo. Esse é o nosso pedido no nome do nosso grande Salvador, o nosso Rei Jesus. Amém. Amém. Nos capítulos 5, 6 e 7, nós vimos o sermão em que o Senhor Jesus pregou e a autoridade que Ele tinha quando Ele falava. Ele demonstrou essa autoridade como Filho de Deus. Olha como termina o capítulo 7, versículo 28, fala: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Agora, nos capítulos 8 e 9, o que a gente vai ver é Jesus provando a autoridade que ele tem com as ações, com o que ele faz. Depois de mostrar a autoridade dele falando, ele vai mostrar a autoridade dele fazendo. Porque quando Jesus fala, é Deus falando. Quando Jesus faz, é Deus fazendo. E é isso que ele vai deixar claro aqui no capítulo 8. Na primeira parte do texto, nós vamos ver que Jesus cura aqueles que o seguem. Na segunda parte, nós vamos ver Jesus falando sobre o custo de seguir a Cristo. Existe um custo. Então, primeiro, Jesus cura. Jesus tem poder para curar. Ele tem poder sobre todas as doenças. Ele cura 3 pessoas, um leproso, um paralítico e depois uma mulher com febre. Então, primeiro, cura número 1, o leproso. Versículo 1, quando Jesus desceu do monte, de onde ele tinha acabado de pregar, grandes multidões o seguiam, e de alguma maneira entrou um leproso. Ele deveria ficar isolado, mas ele se infiltrou e entrou naquela multidão. Versículo 2, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. A gente precisa lembrar que a lepra era uma doença de pele terrível. Terrível em vários aspectos. Primeiro, terrível fisicamente. A carne vai se tornando branca, perdendo a sensibilidade. Conforme avança a doença, infecções entram no corpo e as pessoas podem começar a perder as extremidades, os dedos, nariz, orelha, como se a lepra fosse comendo o nosso corpo. Terrível. Mas não só fisicamente, as pessoas também sofriam socialmente. Várias dessas doenças de lepra eram altamente contagiosas. Então as pessoas eram isoladas. Existem mais de 100 versículos no Antigo Testamento, Levítico 13 e 14, detalhando o que um leproso tinha que fazer, como que eles eram tratados. Eles tinham que ir até o sacerdote examinava eles. Se tivesse declarado que eles tinham lepra, eles tinham que rasgar as roupas, despentear o cabelo, se afastarem de todo mundo, todo o arraial do povo de Israel, e irem até o lugar de isolamento, com a mão na boca, gritando: impuro, 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 até chegar ao lugar
que eles deveriam ficar isolados de todo mundo, junto apenas com outros leprosos. Eles eram expulsos da comunhão. Não só a pessoa sofria fisicamente, não só socialmente. Como você pode imaginar, tudo isso tinha um efeito espiritual. O que fica claro que a pessoa com lepra era considerada cerimonialmente impura. Ela não poderia participar da vida religiosa de Israel. Tudo em Israel gira em torno da vida religiosa, mas eles eram afastados completamente dessa vida. Eles não poderiam chegar perto do templo, não poderiam oferecer sacrifícios, nem ofertas, e assim por diante. Era como se os leprosos estivessem carregando um pedaço da morte no próprio corpo. Imagina se fosse você. Imagina. Detectado, você tem lepra naquele tempo, você é impedido de trabalhar, impedido de ficar com a sua família. Se fosse hoje, impedido de vir à igreja, impedido de vir ao culto, completamente isolado. Diante dessa impureza, essa rejeição, olha o que estava dentro do coração desse leproso. Versículo 2 fala que o leproso se aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. O leproso dá uma aula espiritual para a gente, como que a gente deve se aproximar do Rei Jesus. O texto diz que ele adorou o Senhor Jesus, ele confiou: Senhor, se quiser, pode me purificar. Ele sabia que o Filho de Deus que estava diante dele tinha poder para curar ele da lepra, um poder que ninguém mais tinha. O Senhor Jesus sente o aroma da fé desse leproso. E o que acontece? O Senhor Jesus não fica assustado. A nossa lepra espiritual, o nosso pecado, não assusta o Senhor Jesus. Você precisa se lembrar disso. Mesmo com todo o seu pecado, com toda a nossa imundície espiritual, o Senhor Jesus não se afasta de nós. Ele não tem nojo, ele nem tem medo do nosso pecado. Ele nunca é contaminado pelo nosso pecado. Ele veio justamente para purificar a cada um de nós. O seu pecado pode afastar os outros de você, mas o que o seu pecado não consegue fazer é afastar você do Senhor Jesus. Isso o pecado não faz. Olha o poder e a compaixão do Rei. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Jesus tem autoridade. Ele dá uma ordem para a lepra e a lepra obedece na hora, no mesmo instante. Vai embora. Mas Jesus não só falou. Olha o versículo 3 com calma. Jesus, estendendo a mão, tocou. Jesus tocou no leproso. Não foi um acidente. Não é que Jesus, sem querer, esbarrou, encostou no leproso. Não foi isso. Olha de novo o texto. E Jesus, estendendo a mão, estendeu a mão de propósito, encostou na pele do leproso. Ele poderia só ter falado. A lepra ia obedecer. Lepra, sai! A lepra ia obedecer, mas ele não fez isso, não quis fazer isso. Ele quis estender a mão e encostar no leproso. Por quê? Por que Jesus faz isso? Ele quer mostrar mais ainda da identidade dele, quem que ele é. Ele veio para reverter os efeitos do pecado. Por centenas, milhares de anos, toda pessoa impura que tocava no impuro, ficava ela impura. Sempre foi assim, sempre. Mas agora, pela primeira vez na história, o fluxo da impureza é revertido. Ao invés do puro ficar impuro, o que acontece é que o impuro fica puro. Quando Jesus toca nele, eles nunca viram isso acontecendo, nunca, nunca, primeira vez. Jesus, só ele pode fazer isso. Quero sim, fica limpo. E ele fica limpo, puro, na hora. Versículo 4. Então Jesus lhe disse: olhe,
Não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus fala para o leproso obedecer à lei de Moisés, vigente na época. Mas não era ainda a hora o leproso falar abertamente sobre quem era o Senhor Jesus. Vai chegar o momento, depois da cruz, depois da ressurreição, eles pregam abertamente quem eu sou, mas nesse momento o Senhor Jesus precisa proteger a verdadeira identidade dele. Ele não quer ser conhecido como um simples curandeiro. Ele é muito mais do que um curandeiro, muito mais. Agora você vive do outro lado da cruz. Jesus já morreu, já foi sepultado, já ressuscitou. Agora você testemunha, prega, você fala de Cristo para as pessoas, no seu trabalho, na sua família, onde você estiver. Os milagres da cura física são um sinal de uma cura maior, mais importante. A cura da cruz, a cura que o sangue de Jesus é capaz de gerar. A nossa lepra espiritual. O Senhor Jesus expulsa para sempre o pecado, a culpa do pecado. E aqui tem uma lição muito preciosa que esse leproso nos ensina. Uma tendência da nossa carne, por causa do pecado, é a gente se afastar do Senhor, especialmente quando parece que a gente está perdendo essa luta terrível contra o pecado. Eu não sou digno, eu não vou lá de novo pedir perdão para Ele. Jesus não veio para os dignos, Jesus não veio para os sãos. Ele disse: eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Então você não se afasta de Jesus com o seu pecado, não faz isso. Se afastar de Jesus por causa do seu pecado é pecado. Porque só Ele pode purificar você e perdoar você. Como é que você vai se afastar da única fonte que tem poder para nos salvar? Quando a gente se aproxima do Senhor Jesus, sem exigir nada, só querendo receber graça, o Senhor Jesus atende o nosso pedido. Ele tem poder e compaixão que a gente precisa para sermos curados dos nossos pecados. Essa é a cura número 1, do leproso. A cura número 2 é o paralítico. A partir do versículo 5, olha o que acontece. Um centurião também se aproxima de Jesus. É interessante. Jesus é santo, mas acessível. Ele é santo e acessível ao mesmo tempo. Um leproso vai em direção a Jesus. Agora um centurião romano, um gentio, o leproso era judeu. O centurião, um gentio romano, se aproxima dele. Impuros, doentes, necessitados, todo mundo chega perto do Senhor Jesus. Versículo 6, o centurião faz um pedido: Senhor, o meu servo, ele nem pede para ele, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Pronto. Essas poucas palavras já são suficientes para despertar poder e compaixão no nosso rei. Não precisa falar mais nada. Versículo 7. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. É muita compaixão e amor do rei Jesus. O leproso era judeu, centurião, gentio. Leproso, isolado. Centurião, cheio de gente ao redor, né? Centurião, ele era responsável por 100 soldados ali no Império Romano. Várias coisas diferentes na vida desses homens, mas tinha uma coisa em comum. O Senhor deu para eles dois, o leproso e o centurião, o mesmo dom, o mesmo presente. Fé. Fé. Não qualquer fé, uma fé específica. Uma fé que salva. A fé no Filho do Homem, Filho de Deus. Versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Ele também confia que o rei tem poder para curar. Ele usa a vida dele como um exemplo. Ele entende o que é autoridade. Versículo 9. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele está debaixo do imperador e tenho soldados às minhas ordens. Soldados que têm que obedecer à autoridade dele. Digo, vai, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto.
e ele o faz. O centurião sabia o que é autoridade, ele sabia que Jesus tinha autoridade para dar ordem a quilômetros de distância. O Senhor não precisa entrar na minha casa. Quilômetros de distância, o Senhor dá uma ordem e a paralisia obedece também, expulsa do corpo do servo. Ele sabia, o centurião é um homem crente. Ele se lança na misericórdia do Senhor com fé. Ele tem humildade, esse é um traço da fé. Ele tem humildade, eu não sou digno. Ele tem confiança na autoridade. Humildade em relação a ele, autoridade em relação ao rei. Senhor, uma palavra, eu sei, uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Que o Espírito Santo distribua esse dom da fé. Senhor, aumenta a nossa fé no poder do nosso rei. Olha a reação de Jesus, a fé do gentio. Versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Fica claro que o ponto aqui é a fé dele. Sem fé, possível agradar a Deus. Com fé, Deus se agrada. Deus se agrada da fé. Jesus se agradou por causa da fé dele, porque a fé glorifica, a fé traz glória àquele que é crido. Deixa eu tentar dar um exemplo. Imagine que você chega para mim no final do culto e fala: Alex, eu quero dar um presente para você e a sua família, uma semana num hotel no Nordeste. Você e a sua família, que seja uma bênção esse pacote. Imagina, você vem, não é nenhuma indireta não, só um exemplo. Você vem até mim e fala isso. Imagine que você fala isso e a minha reação é: mentira, eu não acredito em você. E eu viro as costas e vou embora. O que isso demonstra? Qual que seria a sua reação? Eu estou desonrando você. Eu não estou acreditando nas suas palavras. Seria uma desonra ao que você está fazendo. Com a minha atitude, o que eu estou dizendo é: você não é confiável, você não é uma pessoa verdadeira. Agora imagina que você chega até a mim, no final do culto, você fala: Alex, eu quero dar para você um pacote, uma semana no hotel no Nordeste. Imagina que você fala isso e você está quase terminando, eu já abraço você. Fico emocionado e falo: por que você é tão generoso e amoroso? E eu saio correndo, não virando as costas para você. Eu vou correndo falar com a minha esposa e meus filhos e já começo a planejar. Eu nem vi as passagens de avião, eu nem vi a reserva do hotel, mas eu acredito em você. Qual que é a sua reação? Você está sendo honrado, porque eu tenho fé, eu confio nas palavras que você disse. Olha como a fé glorifica, a fé traz honra quando a pessoa é crida. E é o que está acontecendo aqui. Exatamente, o centurião está experimentando fé. O Senhor Jesus nem curou o servo dele ainda, está longe, nem falou nada. O centurião já diz: eu sei, Senhor, é uma palavra suficiente, eu sei quem o Senhor é. Por isso Jesus se agrada da fé desse homem. E olha o que Jesus faz agora, ele faz a gente viajar no tempo. Ele usa esse acontecimento e leva a gente para aquele grande dia, para as bodas do Cordeiro, para o banquete messiânico, quando todos os santos vão estar em volta da mesa do rei. Olha o versículo 11, ele fala que vai ter uma surpresa esse dia. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, muitos gentios do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas versículo 12. Mas os filhos do reino, uma referência aos judeus, serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que está acontecendo? Os judeus estão recusando o próprio Filho de Deus, recusando os privilégios que o Senhor deu para eles. O Senhor deu o templo, o Senhor deu a lei, o Senhor deu as promessas, o Senhor deu as alianças. Os judeus recebem tudo isso e falam não, viram as costas para o rei Jesus. E por causa da falta de fé,
Por causa da falta de fé, a consequência, Jesus fala, é o inferno, lançado para fora, trevas, um lugar que haverá choro, Jesus fala choro como um sinal de sofrimento, e ranger de dentes, como um sinal de desespero, um desespero que nunca vai terminar. Mas os gentios, que não tinham o templo, e não tinham a lei, e não tinham as alianças, e não tinham as promessas, agora ouvem as promessas do próprio rei e creem, têm fé, respondem com fé. Olha o versículo 11. Então eles vão tomar lugar à mesa com os santos, Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Jesus disse, a gente viu isso hoje de manhã, Jesus disse, através do Espírito dele, em Gênesis 12, versículo 3, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Jesus agora vem e cumpre o que ele tinha prometido para Abraão. E Jesus está abençoando agora um gentio, alguém que não é judeu. Está cumprindo a promessa. Não sejamos como os judeus do tempo de Jesus. Não desperdice os seus privilégios espirituais. Não faça isso. Sem você escolher, você nasceu num país que tem liberdade religiosa. Você pode ler a Bíblia a hora que você quiser, aonde você quiser, com quem você quiser. Ninguém vai chegar de repente para algemar você, por enquanto, pelo menos. Você pode orar aonde você estiver, na rua. Ninguém vai fazer nada com você. Ninguém vai dizer que você está incentivando uma religião proibida e prender você. Use os seus privilégios com fé. Se lance nos braços do rei. E eu tenho mais uma palavra aqui para as crianças e jovens que moram em casas em que os pais são crentes, ou os avós, ou quem cuida de vocês. Crianças, não desperdicem os privilégios espirituais de vocês. Vocês têm um privilégio muito raro, quase nenhuma família experimenta isso. Se seu pai ou sua mãe, uma pessoa piedosa que ama o Senhor, isso é um privilégio, não desperdice esse privilégio, receba com fé, não rejeite o Salvador, não faça isso. É Ele que você precisa, Ele é amigo dos pecadores, amigo dos sofredores, Ele é amigo das crianças. Você pode ir até Ele, você confessa o seu pecado e você será perdoado. Jesus recebe fé com a sua glória e você recebe perdão e salvação. Versículo 13, Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, de longe, o servo do centurião foi curado. De novo, poder e a compaixão do Rei Jesus. Ele tem autoridade sobre todas as doenças. Agora, terceira cura, é mais breve. A sogra de Pedro. O Senhor Jesus vai curar agora um amigo dele. A sogra do amigo dele. Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. O texto não diz, ninguém falou nada, o Senhor Jesus viu ali. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Um ponto importante aqui é que a febre não era vista da mesma maneira que a gente vê a febre hoje. A febre era uma doença, as pessoas podiam morrer. Provavelmente o que estava acontecendo aqui é que a sogra de Pedro estava com malária. Ela estava correndo risco de morrer. Não era uma febrinha de 37. Ela não estava fazendo drama. Era algo muito sério. Ela poderia morrer. Eles não tinham os recursos que a gente tem hoje. O Senhor Jesus expulsa a lepra, Ele expulsa a paralisia, agora Ele vem e expulsa a febre também. Ele tem poder sobre todo mundo das doenças. Minha pergunta para vocês, o que essas três curas têm em comum? O que elas têm em comum? Por que Mateus colocou essas três curas nesse ponto do Evangelho? As pessoas que Jesus curou eram bem
diferentes, muito diferentes. Ele curou um homem judeu, depois ele curou o servo de um centurião gentio, e depois ele curou uma mulher de meia idade, também judia. As doenças também eram diferentes: lepra, paralisia e febre. O modo como Jesus curou foi diferente. O modo foi diferente. Repara que com o paralítico, ele toca e fala. Desculpa, com o leproso, ele toca e fala. Com o paralítico, ele só fala. E agora, com a sogra de Pedro, ele só toca nela. Então, o modo que Jesus curou também foi diferente. Pessoas diferentes, doenças diferentes, método de cura diferente, mas as três curas têm um ponto em comum. Qual que é o ponto em comum? O ponto em comum é o homem que curou essas três pessoas, o Senhor Jesus. O objetivo principal de Mateus com essas três curas é mostrar quem Jesus é. Que Jesus é quem ele disse que ele era. Ele é o Filho de Deus. Ele mostra o poder dele, a autoridade dele falando, ele mostra a autoridade dele fazendo. Ele realmente é o Filho de Deus. Quem que é capaz de tocar num leproso e ele fica bom na hora? Quem que faz isso? Quem que é capaz de pensar, só em pensamento, ele deseja que o paralítico levante e o paralítico levanta? Ninguém viu isso acontecendo. Você nunca viu, eu nunca vi, ninguém nunca viu. Lá também. Quem é capaz de pegar uma pessoa com febre, faz ela levantar e a febre vai embora? Esse homem, ele é o próprio Deus em carne. É isso que Mateus quer mostrar. Ele é, sim, o Salvador prometido. E os próximos versículos confirmam essa interpretação. É isso que Mateus quer que a gente entenda. Olha o versículo 16. Jesus não para. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Ele também tem poder sobre o mundo dos espíritos. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Por quê? Porque Jesus operou esses milagres, versículo 17, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Foi para isso que ele fez essas curas, para se cumprir o que estava prometido em Isaías 53, que a gente ouviu aqui no culto. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, Mateus está citando Isaías 53, que é uma passagem conhecida como uma das canções do servo do Senhor, para mostrar essa passagem que prometia um Salvador poderoso, um rei, aquele que morreria pelos pecados. Essa passagem é cumprida agora em Cristo. Deixa eu ler para você não precisa ir lá, pode só ouvir. A continuação dessa passagem que Mateus cita em Isaías. Olha a continuação, logo depois, o texto de Isaías 53 diz o seguinte, versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, o texto de Isaías está falando da morte substitutiva de Jesus. A obra dele na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E olha como termina a passagem. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O ponto é, Mateus quer que a gente se lembre do contexto de Isaías 53. E o contexto é o contexto da obra de salvação, da morte de Jesus no nosso lugar, na cruz, pelos nossos pecados. O rei que tem autoridade, usa a autoridade dele, não para nos esmagar, mas para ser esmagado no nosso lugar. Ele é um rei que é também um servo sofredor. Agora, o trecho anterior que Mateus citou, fala de Jesus levando nossas doenças. Não fala de pecado, olha o que o texto diz. Enfermidades, doenças. Qual que é a relação? Isso é uma pergunta fundamental. Qual que é a relação entre os nossos pecados, as nossas doenças e a cruz de Cristo? Como que essas três entidades se relacionam? Essa, não sei se vocês sabem, mas essa é uma das passagens preferidas para os adeptos dos cultos de cura e libertação. Eles entendem
que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas que ele também morreu pelas nossas doenças. Então, se você confiar em Jesus, você vai ser curado. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho de um livro de um autor que vendeu milhões de cópias dos livros que ele escreveu. É um livro chamado Salvação e Cura em Nome de Jesus. O autor é o T.L. Osborne. E é um autor, mas é basicamente a mesma coisa que acontece com todos os pregadores. Cura e libertação. Olha a maneira como eles entendem a obra de Jesus. Então, eu vou ler a seção aqui, a oração da cura. Agora que você aceitou Cristo como Salvador, você é um filho de Deus e tem o direito ao cumprimento de toda e qualquer promessa que Deus fez à sua família. Se você precisa de cura, ore agora e seja curado da mesma maneira que foi salvo. Olha o que ele está dizendo. Cristo levou suas enfermidades e pelas pisaduras dele você foi sarado. Ele está citando Isaías 53. Aquele que perdoou todas as suas iniquidades também curou todas as suas enfermidades. Como filho de Deus, se você precisa de cura, use seus direitos em oração e dessa forma seja libertado e curado onde estiver. Agora que você tomou conhecimento de seus direitos em Cristo, como cristão, concretize a sua fé. Concretize a sua fé. Repreenda o inimigo que tem interferido em sua saúde. E seja abençoado conforme a promessa. Ele fala, é Ele que sara todas as suas enfermidades. Se você está doente ou incapacitado de alguma forma e crê na mensagem de libertação que apresentei neste livro, se está pronto para concretizar a palavra, colocando a fé em ação, ore assim. Ele sugere que você ore dessa maneira. Pai Celestial, graças te dou porque me revelaste a verdade. Graças te dou porque Cristo me redimiu das minhas doenças, fazendo-se enfermo em meu lugar. Graças te dou porque pelas suas pisaduras fui sarado. Estou muito grato, porque não preciso levar as minhas enfermidades, como também não preciso levar meus pecados. Olha isso, ele faz uma relação direta entre os seus pecados e as suas doenças. Cristo levou os seus pecados e também levou as suas doenças. Porque tu me revelaste Cristo, meu eterno substituto, que em meu lugar levou minhas enfermidades e meus pecados. Eu repreendo, ele diz, eu repreendo o inimigo que tem causado o meu sofrimento. Repreendo agora e sou curado. Em nome de Jesus, começa a falar que a doença saia, eu ordeno agora, doença, que você saia. Você concretiza sua fé fazendo essa oração. Então, qual que é o entendimento desses pregadores? Cura e libertação. Pecado e doença estão em pé de igualdade. Jesus levou seus pecados, você ora, se você orar, você vai também ficar curado. Eu quero propor para vocês que essa interpretação é muito ruim, errada. Essa não é a visão bíblica. Muitas pessoas estão enganadas por esse ensino. O que está acontecendo aqui em Mateus é que Mateus está vendo nos milagres de cura que o Senhor Jesus está fazendo, uma confirmação de que é Ele o Rei, o Messias, que vem reverter os efeitos do pecado no mundo e morrer no nosso lugar. Doenças e demônios habitando nos homens são um sinal do pecado, a queda no mundo. Então, quando doenças são expulsas dos homens e os demônios são expulsos dos homens, o que isso significa é que Cristo está no mundo, o Messias, ele chegou. É um sinal que o reino de Deus chegou porque o rei está aqui. Olha isso, evidências que o Messias está entre nós. Então, as curas de Jesus no ministério dele são sinais que apontam para quem ele é, o Todo-Poderoso, capaz de reverter os efeitos do pecado. E cada doença carrega em si um pedaço da morte. Cada doença nossa é um lembrete da desobediência dos nossos pais no jardim do Éden. É um fruto do pecado. Então, quando Jesus expulsa as doenças aqui,
Mateus quer que a gente entenda. Isso é prova, é Ele. Ele é o Messias, o substituto que vai morrer no seu lugar na cruz. O problema dos pregadores da cura e da libertação é que eles usam essa passagem para dizer para você que Deus quer, Ele quer, a vontade dEle, curar você sempre, de todas as doenças, o tempo todo, em qualquer situação. Eu diria, sim, Jesus vai curar todos os crentes, mas não é agora, não é nesse mundo, é no outro mundo que Ele vai preparar para a gente. Lá na cruz, Ele conquistou isso. Ele conquistou um mundo onde não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Mas é um outro mundo, não é agora. Esse é o problema desses pregadores. Paulo implorou 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho. Tira esse espinho da carne. O que Deus falou? Deus falou, não, a minha graça basta a você, Paulo. O Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, implorou, Senhor, afasta de mim esse cálice. Deus falou, não. O Senhor Jesus falou, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Então, esse é o ponto principal de Mateus aqui. As curas mostram quem Jesus é, o Messias, poderoso, Ele tem autoridade sobre as doenças. E as curas físicas apontam para a cura na cruz. Mas agora eu quero deixar com vocês, é muito importante esse tema, porque esse é um assunto que se espalha no meio cristão. Eu quero deixar com vocês 4 extremos não bíblicos sobre o poder de Jesus para curar. 4 extremos não bíblicos que eu quero que vocês rejeitem. O primeiro, Jesus sempre quer curar. Como eu falei para vocês agora, isso não é verdade. Às vezes a vontade do Senhor é que você permaneça doente. Se você não ficou bom por causa da sua doença, isso não é necessariamente falta de fé. Se eu tivesse fé suficiente, eu ficaria bom. Não é isso que a Bíblia diz. Isso não é verdade, isso não é o Evangelho. O Senhor Jesus não veio morrer para que a gente ficasse livre das doenças nessa vida. Ele veio morrer para que você ficasse livre do seu pecado para sempre. A obra dele é muito maior do que essa. Muitas vezes, o que esses pregadores fazem é ignorar a ênfase na Bíblia, no crescimento em santidade, e não ser curados de doenças físicas. Nosso objetivo principal na vida é glorificar a Deus durante as doenças e o sofrimento. Mas segundo extremo não bíblico que você também deve rejeitar, é Jesus sempre quer curar. O outro extremo não bíblico é Jesus nunca quer curar. Jesus cura. Ele tem poder. Nem sempre é a vontade dele, mas várias vezes é a vontade dele, sim. Ele continua curando pessoas de doenças incuráveis. Eu não tenho nenhuma dúvida que vários de vocês aqui têm testemunhos pessoais e coisas que vocês testemunharam. O Senhor Jesus continua, Ele é o mesmo e Ele cura hoje. A autoridade e a compaixão de Jesus são exatamente as mesmas de 2000 anos atrás. Uma passagem, Tiago 5,14, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. A gente ora para que Jesus cure as pessoas que a gente ama. A gente fez isso aqui durante o culto, a gente fez isso antes do culto, lá na sala. Tem alguém que eu amo? Meus filhos, a igreja. A gente ora, Senhor, cura, o Senhor tem poder. Cura, basta uma palavra. A febre vai embora. Câncer, dor de cabeça, das maiores às menores. O Senhor Jesus também cura. Jesus sempre quer curar, é um extremo que a gente não deve abraçar. Agora, Jesus nunca quer curar, pode ser falta de fé do nosso coração. Isso também não é correto. Terceiro extremo não bíblico que eu coloco diante de vocês é: a doença é sempre a causa do seu pecado. Muitos ambientes funcionam assim. Você está doente, pecado não confessado. Tem alguma coisa aí.
confessa, vai até o Senhor, se arrependa. Mas é alguma coisa. Está espirrando, já fica atento. Meu irmão, está em pecado. Muitos lugares são assim. E as pessoas ficam paranoicas, porque elas começam a se examinar sem parar. É alguma coisa que eu fiz. As pessoas sempre traçam uma relação direta. Minha doença e meu pecado. Isso não é bíblico, isso não é verdade. Jó ficou doente, quase morreu. A Bíblia deixa claro, não foi por causa do pecado dele. Outras coisas estão acontecendo. Você vive num mundo caído. Você vive num mundo caído. Nossos corpos, todos nós, estamos caminhando para a morte. A doença vai ser uma companheira de muitos de nós. Toda doença, olha isso, toda doença no mundo tem a causa no pecado de Adão e Eva. Foi pelo pecado deles que a morte e a dor e as doenças entraram no mundo. Mas não é diretamente o seu pecado que causa uma doença. Esse é um extremo não bíblico. Meu quarto e último extremo não bíblico que você deve rejeitar é: a doença nunca é a causa do pecado. É causada pelo pecado. Isso também não é bíblico. Se por um lado a doença é sempre causada pelo pecado, está errado, mas a doença nunca é causada pelo pecado, também não é bíblico. Às vezes, sim, nossas doenças são causadas pelos nossos pecados. E eu não estou falando aqui de um fumante que fica com câncer no pulmão. Não é desse caso que eu estou falando do caso específico em que Deus traz uma doença na nossa vida como julgamento, como disciplina. Por exemplo, o contexto da ceia do Senhor, lá em Corinto. Paulo disse que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha o que ele diz agora. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Dormem aqui como um eufemismo, né, uma forma de falar da morte. Então, o Senhor traz, sim, também julgamento, disciplina, no caso dos crentes, por causa do nosso pecado. Como que a gente vive nesse mundo? A gente vive se arrependendo pelos pecados, confiando no Senhor, andando com Cristo, perto dEle. Ore por cura, mas ore também por fé, para que você glorifique ao Senhor na sua doença. E você descanse no soberano amor dele. O Senhor Jesus conquistou para você a cura de todas as doenças. Está lá em Apocalipse 21. Esse dia ainda não chegou. Aqui, você é chamado a glorificar a Deus na riqueza e na pobreza, segundo alguns, principalmente na pobreza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida. Essa é a aliança que a gente fez com o nosso noivo, o Senhor Jesus. E agora, olha como Mateus termina essa passagem. Ele quer deixar claro que tem um custo. Se você deseja seguir a Cristo, isso tem um custo na sua vida. Ser discípulo de Jesus, às vezes, envolve cura, mas sempre envolve risco. Custo. Às vezes, cura. Sempre custo. Mateus não colocou esses versos agora à toa. Ele não quer que a gente tenha uma visão errada do que é seguir ao Senhor Jesus. Ele dá 2 testes espirituais que você pode fazer e aplicar à sua vida. O primeiro teste espiritual é o teste do sofrimento. Olha o versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Olha isso. Está levantando a mão. Eu aceito Jesus. Aceito Jesus, quero seguir a Jesus. Aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Levantou a mão. E olha o que Jesus faz. Ao invés de falar, seja bem-vindo à família de Deus, vai lá falar com Pedro para você ser batizado daqui a pouco. Não é assim que Jesus responde. Olha o que ele faz. Ele dá um alerta para o escriba calcular o custo do que ele acabou de dizer. Versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu:
as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha isso, ele usa a criação que ele criou para falar, as criaturas têm mais conforto do que eu, Criador. Você ainda quer me seguir? Assim é a minha vida. Até os animais têm uma vida mais tranquila do que o Senhor Jesus. Agora, o que é mais interessante ainda, olha o título que Jesus usa para ele mesmo. Ele fala que ele é o Filho do Homem. Você conhece sua Bíblia? No Antigo Testamento, o que Jesus está fazendo, ele está citando Daniel, capítulo 7. E deixa eu ler para você a descrição desse Filho do Homem. Olha quem que é o Filho do Homem, é uma visão que Daniel tem, e esse Filho do Homem se aproxima do Ancião de Dias, que é o Deus Todo-Poderoso. A descrição do Filho do Homem: foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e o seu reino jamais será destruído. Olha isso! Ele é o Filho do Homem, ele tem domínio, glória, reino, mas aqui ele não tem onde reclinar a cabeça. Você percebe o contraste? Eu vou ter glória, mas eu sei que não é a hora. Agora não é a hora. Agora eu vou ficar debaixo do meu Pai e vou sofrer. E quem quer me seguir é a mesma ordem. Primeiro a cruz, depois a coroa. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se a gente tinha alguma dúvida que a interpretação correta dos versículos antes da cura era apontar para Cristo e não que Jesus vai nos curar de tudo, agora Mateus tirou todas as dúvidas. Seguir o servo sofredor é sofrer com ele. Esse é o custo. Nem só de curas viverá o homem, mas das providências difíceis que o Senhor coloca diante de cada um de vocês, incluindo o sofrimento. Você precisa calcular o custo se você vai seguir o Senhor Jesus. Olha o que o pastor J.C. Ryle disse: de fato, nada tem feito maior dano ao cristianismo do que a prática de encher as fileiras do exército de Cristo com qualquer voluntário que esteja disposto a fazer uma pequena profissão de fé. Olha isso. Nada causou mais dano à causa de Cristo na terra do que ser rápido e falar assim, tá bom, você é um dos nossos. Não foi o que o Senhor Jesus fez, foi calcula o custo. Você quer me seguir? Sofrimento. Cristo oferece perdão de graça, vida eterna, de graça, pela fé. Mas junto com o perdão, vem uma cruz para cada um de nós carregar. Qual que tem sido a sua expectativa da sua vida aqui? Qual que tem sido a sua expectativa? A gente não deveria se surpreender, povo de Deus, com o sofrimento. Seguir o servo sofredor é seguir ele na dor também. O segundo teste é o teste da supremacia. O servo sofredor continua e sempre será o rei supremo. O versículo 21, e outro dos discípulos lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Isso é um bom pedido? Sepultar o pai dele. Deixa eu ir no velório, no sepultamento do meu pai. Uma resposta do rei Jesus. Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Uau! Deixe que os mortos espirituais sepultem os mortos físicos. E você vem e me segue. O servo sofredor é o rei supremo. Ele chama cada um de nós, exige que ele seja o primeiro nas nossas afeições e nas nossas decisões. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o primeiro. É assim que você enxerga o Rei dos Reis?
Jesus não está incentivando os filhos a não honrarem os pais. Não é esse o ponto. O ponto é, eu sou o primeiro. Lealdade não é opcional. Devoção não é opcional. Obediência não é opcional. Qualquer autoridade nesse mundo é secundária. Eu sou o primeiro. Eu sou o rei. Seu pai, sua mãe, dão uma ordem para você pecar. O que você faz? Com o coração triste por causa da atitude deles, mas confiante no Senhor, você sabe o que fazer. Você obedece o rei. Seu marido, na sua casa, incentiva você ao pecado, leva você a pecar. O que você faz? Não. Eu tenho um rei acima de todos e é ele que eu obedeço. Se o governo, a gente deve obediência ao governo, mas se o governo fala para a gente ir numa outra direção, Jesus fala, siga-me por aqui, santidade. E o governo fala, não, a gente não obedece o governo. Há poucas semanas eu ouvi aqui na igreja um homem que está passando por uma coisa semelhante, por causa da decisão que ele tomou. O Senhor deu fé no coração dele, a decisão que ele tomou de seguir a Cristo. O pai dele não fala mais com ele. Você não é mais meu filho. Olha isso. Eu sei que ele está triste por causa da atitude do pai, mas o coração dele tem uma alegria indizível e gloriosa que nada nesse mundo é capaz de explicar. Agora, Jesus exige, sim, que ele seja supremo. Agora, o que pode ser melhor do que seguir um rei que morre no seu lugar? O que pode ser melhor do que obedecer alguém que dá a vida por você? Olhe a autoridade e a compaixão do rei Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, se compadece das nossas fraquezas. Ele continua pronto para ajudar, perdoar você, purificar você, salvar você. Ele é o mesmo, mesma compaixão, mesma graça, mesmo poder, mas ele também continua sendo rei. Ele é compassivo, mas ele é o rei. A ele nós devemos toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, toda a nossa fé. Ele tem autoridade sobre as doenças, sobre os demônios e sobre as nossas decisões. Ele tem poder para curar, ele tem poder para salvar. Esse é o nosso rei. Vamos orar? Senhor, nosso rei bendito, nós queremos louvar o Senhor pelo teu poder, a tua autoridade para expulsar as nossas doenças e os nossos pecados com o teu sangue. A gente quer também louvar o Senhor pela tua compaixão, como o Senhor é misericordioso. O Senhor olha para os impuros, os doentes, os necessitados, e o Senhor diz, quero sim, fique limpo. Senhor, nos ajuda sempre a gente correr na tua direção, como o leproso e o centurião fizeram, sabendo que a gente acha um rei com poder para nos salvar. Esse é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém.